Olá, cristãos que acompanham o canal. Hoje nós vamos falar sobre um ponto bastante polêmico entre aquelas pessoas que têm fé. Afinal de contas, cristão pode ou não pode assistir filmes de terror? Essa é uma questão que tem gerado bastante discussão, e não é de hoje. É importante que a gente entenda que o objetivo de um filme de terror é justamente o de causar medo em quem assiste. Muita gente, aliás, diz que gosta de assistir a filmes de terror por conta da sensação de medo e de adrenalina que eles trazem. Bom, antes de mais nada, vale a pena deixar claro que, de acordo com a Bíblia, não é possível encontrar nenhuma passagem que proíba os cristãos de assistirem a filmes de terror. Mas tem um porém. Vamos pensar comigo. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 12, nós vemos a seguinte passagem: Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. É muito provável que você já tenha visto essa passagem antes, e nós podemos pensar os filmes de terror a partir dela. É claro que você pode assistir aos filmes de terror, mas será que você realmente deve? Se você é cristão, então você sabe que o objetivo da sua vida é trilhar o caminho do Senhor, obedecendo aos ensinamentos dele. Isso implica ter uma vida e ter atitudes que seguem aquilo que o Senhor deixou para nós de conhecimento. Então, nós devemos sempre buscar edificar a nossa fé, e os filmes de terror não contribuem para isso, não é mesmo? Claro, a função de todo filme é gerar entretenimento e permitir que as pessoas que estão assistindo possam passar o tempo e se divertir. Mas é importante que a gente também faça o exercício de refletir quais são os filmes que queremos ver. Fazer esse processo, que nós podemos chamar de filtragem, é necessário para que a gente consiga ver filmes que de fato vão acrescentar algo de positivo em nossas vidas. Quer comais, quer bebeis, fazer tudo para a glória de Deus. Passagem que está em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 31. Quando você se entrega para Deus e começa a seguir o caminho dele, é muito natural que você queira fazer coisas que desenvolvam a sua vida espiritual. Por isso, muitas pessoas optam por não assistir aos filmes de terror, já que eles não ajudam elas a se desenvolver espiritualmente. No tempo em que as pessoas estariam assistindo a esses filmes, elas se dedicam a outras atividades mais edificantes, como participar de um grupo de jovens, ir à igreja, ter outras ações que sejam solidárias com a comunidade. Enfim, muitas outras coisas. Pense nisso, pois você mesmo pode encontrar a resposta que está procurando quando você se dedica a estar em comunhão com Deus, através das preces e de ações que estão de acordo com a vontade dele. O que Deus nos deixou de ensinamento está muito claro em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que foi verdadeiro, tudo que foi nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excedente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Mais uma vez, nós vemos claramente que a palavra de Deus diz para que nós, cristãos, dediquemos o nosso tempo para as coisas boas. É fato que assistir a muitos filmes de terror pode acabar fazendo com que as pessoas pensem mais em coisas negativas do que positivas. Isso acontece já que os elementos de terror que elas veem na tela, mesmo que tudo seja ficção, fica gravado no subconsciente. Com isso, elas podem passar a ter medo, por exemplo, de ficarem sozinhas em ambientes, ou podem passar a ter medo do escuro. Esses medos podem começar a surgir justamente porque muitos filmes de terror usam desses elementos para assustar as pessoas. Se você já viu algum filme de terror na sua vida, você vai entender. A maioria dos acontecimentos se passam durante a noite, ou estão em ambientes pouco iluminados. Quando acontece alguma tragédia ou cena de morte e sofrimento, normalmente a vítima está sozinha, sem outras pessoas ao redor para ajudá-la. Tudo isso pode provocar medo nas pessoas no longo prazo. Por isso, é necessário pensar se vale realmente a pena passar por esse risco. Para os cristãos, costuma ser ainda pior quando o filme traz passagens com espíritos ou demônios, como é nos casos de filme de possessão e de exorcismo, já que esses filmes podem criticar a igreja ou trazer ofensas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Outra passagem que pode nos ajudar a entender por que não é recomendável que os cristãos assistam a filmes de terror está em Romanos, no capítulo 12, versículo 9, que diz o seguinte: O amor deve ser sincero. Odeiem
o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Os filmes de terror, de forma geral, são maus no sentido de nos mostrarem alguma representação do mal, seja através de assassinos, de fantasmas, da violência, de demônios, e tudo isso é ruim. Um conselho muito similar está em Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 22. Afastem-se de toda forma de mal. Aqui, mais uma vez, nós vemos a recomendação para que os cristãos evitem tudo aquilo que é ruim, aquilo que está afastado do amor de Cristo. Bom, como nós podemos ver, existem algumas passagens na Bíblia que nós podemos interpretar como recomendações para que os cristãos não assistam a filmes de terror. Mas, se você gosta desses filmes, você é livre para decidir o que fazer. Antes de assistir, porém, você pode buscar a orientação de Deus para que Ele te ajude a decidir se isso é ou não é uma boa ideia. Você pode também fazer alguns questionamentos para você mesmo, que podem te ajudar a decidir. Você pode se perguntar por qual razão quer assistir a esse filme, se a sua consciência te permite ver o filme, se o filme tem elementos satânicos ou não, enfim, entre outras perguntas. De modo geral, você pode decidir se você quer assistir ou não a filmes de terror. Apesar de que, a partir da Bíblia, nós podemos interpretar certas passagens como conselhos para não fazer isso. Por fim, vamos só lembrar a vocês de uma outra passagem que está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 13, versículo 5. Vamos ler. Ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós. Ou seja, tudo o que você decidir fazer na sua vida, não apenas sobre assistir filmes de terror, é importante que você se lembre de que Jesus Cristo é parte de você. Isso pode te ajudar a tomar melhores decisões para o seu desenvolvimento espiritual e para edificar a sua fé. Então, com essa última reflexão que eu deixo para você, nós estamos caminhando para o fim do vídeo de hoje. Então, você gostou de saber a resposta para essa polêmica? O que você pensa sobre isso? Você tem o costume de assistir filmes de terror? Deixe aqui embaixo nos comentários a sua visão sobre o assunto. Além disso, se você gostou desse vídeo, deixa o like e compartilha com as outras pessoas que você acha que gostariam de ver essa análise. Não se esqueça também de seguir o nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todos os próximos vídeos. Muito obrigado e eu te vejo na próxima.